Eu salvo a igreja no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para nós é mais um privilégio de nós estarmos aqui se esforçando, porque nós sabemos que nós não estamos perdendo nossos tempos. É uma honra nós estar aqui mais esta noite. Não tem lugar melhor neste mundo do que nós estarmos aqui para servir o Senhor. Eu pediria para o irmão Tiago fazer a abertura da oração nesta noite. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por mais uma semana que até aqui o Senhor tem nos guardado. E abençoa, Pai, mais essa noite de culto, teremos unja nossos lábios, nossas mentes, nossos corações, que possamos ter unicamente abençoados por Ti, sairmos melhores do que chegamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o hino 320, está em dó. 320. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim, ó
seu hino também. Quando o Jordão passar, nós unidos e entrarmos no céu, iremos lá, como areia da praia aos feridos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá, se tantos como areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós teremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá, se tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá, se tantos como areia da praia. Amém, Senhor.
Vamos louvar o hino 385, está em dó. Após esse hino, nós adoramos o Senhor com nossas ofertas. 385. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém. Cante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo aos seres que não é ninguém. Não falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até comigo. Ele é feliz, e você pode então perceber algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, Senhor. Adora o Senhor com nossas ofertas. Vamos louvar o hino 340. Está indo lá. 340. Era uma oliveira e é um ramo quebrado. Ouçamos, Senhor, ali foi enxertado essa oliveira. É o meu Jesus, enxertado.
Cristo vive em mim. Você lutado, não dá frutos bons. Assim era eu, nosso coração. Mas porém um dia tudo transformou. Foi enxergado o meu Salvador, verdadeira. Jesus Cristo ele foi enxergado através da fé. Ó seu martoro, enxergado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, ele sou feliz. Ele escolhe a raiz, oliveira, e novo coração. Posso eu dar todo e dar fruto bom, videira verdadeira. Jesus Cristo ele foi enxergado através da fé. Posso eu dar fruto, enxergado sim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, Senhor. Vamos louvar o 114 e está em ré. Após esse hino, o irmão Alain e a irmã Vanessa vai louvar o Senhor também. Exaltarei o nome ao Senhor. Exaltarei o nome ao Jesus. Ele perdoa
Vamos louvar o 274, está em mim. Oh, Deus. 274. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor, respira com ternura se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre em seguindo, levo a minha cruz, por amor de ti. Olhando para Cristo, que na cruz por mim morreu. Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Ele por mim naquele leito triste padeceu. Respira com fervor se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre em seguindo, levo a minha cruz, por amor de ti. Olhando para Cristo, que do céu há de descer, eu quero me encontrar, eu quero me encontrar. Come sua glória, seu amor e seu poder, respira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre em seguindo, levo a minha cruz, por amor de ti. Amém, Senhor. Deus, aleluia. Oh Deus, maravilhoso, maravilhoso, Senhor. Vamos louvar o hino 21, da Itó. 21. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver o que será o mundo
alegrando. Eu quero ver, não quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver como será o dia que Jesus Cristo vier voltando. De leste ao sul, de leste ao oeste, sobre o sol do clarim tocando. De leste ao sul, de leste ao oeste, sobre o sol do clarim tocando. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver face a face Jesus Cristo glorificando. Salvos, profetas e patriarcas, Rei, juiz e apostolado, a grande festa nos redimidos. Eu quero ver Jesus amado. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Amém. Vamos cantar somente crer e perceber o pregador desta noite. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente Que o Senhor Deus continue nos abençoando. Né? Nós vamos colocar de pé para a leitura da palavra. Está no livro de Esdras, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Esdras, capítulo 9. Aqui na minha Bíblia está na página 643. Então vai ser por volta daí. É depois de Crônicas. Depois de Crônicas, Reis, aí vem Esdras. Depois de Crônicas é Esdras. De antemão justificar, né, a ausência do pastor Mauri, né, por motivo de força maior, não pôde estar aqui nesta noite. O carro dele deu um probleminha lá, ele sabe se
que era, e hoje sendo sábado, ele estava trabalhando, então não foi possível ele ver isso aí. Então é o motivo da ausência dele hoje, né? Então vamos ler as escrituras. Esdras, capítulo 9, do verso 1 ao 6. Acabada, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros desta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os meus cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa das transgressões dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Amém? Amém. Inclinemos nossa cabeça, fechemos os olhos por um instante e vamos orar a Deus. Gracioso Deus, soberano Pai Celestial, curvamos a nossa face ao pó, reconhecendo que estamos diante de nosso Criador, nosso Salvador, meu Deus e Pai. Agradecemos a Ti por mais essa tão rica oportunidade de termos chegado até aqui com vida e saúde. O Senhor nos concedeu vida e saúde, meu Deus, para que pudéssemos estar aqui para Te adorar. Entoamos hinos de louvores à Tua santidade, ofertamos ao Senhor, que são os frutos de nossa parte a Ti, Senhor, os frutos de nossos lábios, que são os hinos cantados para o Senhor. Agora é chegado o momento de ouvirmos uma porção da Tua palavra, o alimento para as nossas almas, ó Pai. Que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades. Que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, nossos ouvidos, unja, Senhor, para que possamos ouvir Tua palavra e o nosso coração para recebê-la. E que possamos sair daqui nesta noite melhores do que temos vindo, ó Pai. Pois nós te pedimos essas bênçãos para a honra e glória do Teu nome santo. Amém. Podemos assentar. Eu tenho aqui em minhas mãos uma mensagem de nosso amado profeta, intitulada Um Profeta Envergonhado. Então é nesta mensagem que nós vamos meditar um pouco nesta noite, com a ajuda de Deus, né? E no parágrafo 7 desta mensagem, o profeta diz, já falando sobre Esdras, né? E que quadro é este hoje de nossas igrejas? A maneira que elas estão caindo da velha moda, cortando a linha que Deus colocou para a igreja, os preceitos pelos quais nós temos que viver. A igreja está cometendo fornicação com o mundo, saindo ao mundo e começando a flertar com o mundo. Agora, isso tinha envergonhado tanto o profeta, até que ele veio ante Deus e se corou. A primeira coisa que ele ouviu a respeito, a decadência moral do seu povo. Isto feriu tanto que ele até se assentou e ungiu a si mesmo, arrancou os seus cabelos e sua barba. Estava em oração diante do Senhor com o coração quebrantado. Então, quando o sacrifício da tarde foi oferecido, ele entrou no templo e caiu sobre seus joelhos e se envergonhou diante de Deus pelos pecados de seu povo. Agora, ele não se envergonhou pelas casas de meretrizes, ele não se envergonhou pelos que bebiam bebidas alcoólicas nos buracos do inferno, embora isso possa ser tão mal, mas ele se envergonhou pelos pecados dos eleitos.
E o que nós precisamos hoje é de mais alguns profetas com o suficiente de Deus em seus corações, para se envergonharem na presença de Deus pelo pecado do povo. O povo que chama a si mesmo de povo de Deus, fazendo da maneira que fazem. Este não é um tema fácil para se falar a respeito. Eu poderia pensar em muitas coisas que são mais fáceis de falar, mas porém, irmão, se alguém neste dia pecaminoso e adúltero que vivemos não parar e mostrar as cores, o que vai suceder? Alguém tem que falar algo. Alguém tem que colocar isto diante do povo. Talvez Esdra não queria fazer isto, mas isto estava em seu coração. E quando você vê um servo de Deus conseguir ser tão sincero, ao ponto de estar prostrados com as suas mãos levantadas, orando a Deus, e se envergonhando por causa da iniquidade do povo, então você verá o começo do avivamento. Um homem não pode prostrar-se diante de Deus. Uma igreja não pode permanecer na presença de Deus sob arrependimento, a menos que o Espírito Santo venha e dê unção e poder para começar um movimento de Deus. Ali, entre as pessoas, tem que haver, mostre-me um homem, mostre-me um outro Calvino, um Knox, um Finney, um Sankey, ou qualquer um daqueles que sentem o fardo do povo, que se prostram e choram, oram diante de Deus. Enviem um John Smith, da Igreja Batista novamente, que orava a noite toda pela iniquidade do povo, e na manhã seguinte seus olhos estavam inchados de tanto chorar, ao ponto que sua esposa o guiava à mesa e servia o seu café e o alimentava com uma colher. Mostre um John Wesley novamente, um tição tirado do fogo, e eu lhes mostrarei um avivamento. Meu Deus, aonde? Se naquele tempo, quando o profeta pregou esta mensagem aqui, olha, foi em 1956, quando ele pregou essa mensagem. Quantos anos faz isso aqui? Que mais de uns 70 anos. Eu nasci em 65. Uns 70 anos, mais ou menos, ou quase 70 anos, ele pregou essa mensagem. Ele já falando da decadência do povo naquele tempo ali, que nós estamos conversando hoje, né, moço? Agora imagina hoje como que está. Aí muitos crentes, né? Porque você vê que ele estava chorando, não foi pelo pecado do mundo, pecador lá fora, pelo povo eleito, pelo povo de Deus, ele estava chorando por causa das iniquidades. Aí as pessoas pensam que cometer pecado você tem que deixar de vir para a igreja e ir para o mundo. Não é isso. Mesmo dentro da igreja, você vê que elas estavam orando e chorando pelo povo de Deus, se envergonhando por causa do pecado deles. Porque estavam se misturando, já tinha se misturado com o mundo, e hoje é a mesma coisa. Está da mesma forma. O povo dentro da igreja pensa que pecar é só sair lá para fora lá. Se mistura com o mundo, vindo na igreja, orando, participando da ceia, de todas as maneiras. É o que o profeta está falando. O temor de Deus não existe mais. Não foi que a Bíblia diz, né, que o amor de muitos ia se esfriar por causa da iniquidade? É o que está acontecendo. Iniquidade é fazer o que é certo e não faz, né? É o que o profeta tem ensinado. Então veja aqui, ó. Então ele diz, ó, o que estamos fazendo hoje? Estamos dando leves palmadas nas costas. Nós estamos chamando isso e aquilo de avivamento. O povo pensa que avivamento é reunir aí, reunir várias igrejas e quando algum pregador consegue levar as pessoas a se emocionar, e pula, e grita, e chora, e faz aquela coisa toda, que avivamento! Não, isso não é avivamento. Depois sai dali, no outro dia está na mesma moinha. O mundo continua dentro daquele coração, daquela vida, as pessoas fazendo a mesma coisa. Que avivamento é esse? É uma emoção carnal, é um avivamento da carne. É que nem as pessoas que vão no campo de futebol torcer para o seu time. Lá eles pulam, eles gritam, eles berram, eles fazem mil e uma coisa ali na emoção da carne também, por causa do jogo de futebol, e tantas coisas mais. Mas depois,
E depois que o leite abaixa, como é que fica? O avivamento é que o profeta nos ensina aqui, ó. Ele tem que começar dentro do nosso coração, é o Espírito Santo, é aquele avivamento que começou lá no Pentecostes. Veja a vida daqueles irmãos, o que foi depois do Pentecostes, depois daquele avivamento que eles tiveram. Veja se eles voltaram para a mesma moinha lá atrás. Olha a vida deles, como é que foi mudado depois. Assim tem que ser a vida do cristão. É por isso que eu sempre digo, muitos se enganam, pensando que tem o Espírito Santo já dentro da alma, quando não tem. Se enganam por causa disso. Por causa de pulo, de grito, de choro e tantas coisas mais. E se engana também a gente do seu próprio pastor, o pregador que está ali em cima do púlpito também. Pensando ali que aquele homem é cheio do Espírito Santo, por causa da unção, por causa de dom, por causa de pulo, de grito. De ter aquela unção para levar os povos a chorar, a gritar, a fazer tantas coisas na igreja. E muitos olham e falam, aquele homem é cheio do Espírito Santo. Tem o Espírito Santo? Não. Ele tem unção só. Passou aquele momento ali, acabou. Acabou. É só unção na carne. É isso que o profeta fala. Veja o que ele diz aqui, ó. Tá vendo? O que nós estamos fazendo hoje? Estamos dando leves palmadas nas costas. Nós estamos chamando isso aqui de avivamento, quando não há avivamento para isso. Isso é certo. É um alvoroço de emoções chamada religião entre o povo, mas não avivamento. Aqui, não avivamento. Eles tinham um grupo religioso naquele dia, eles tinham um movimento naquele dia, mas eles necessitavam de um avivamento, porque, amado irmão e irmã, a moral desta nação tem se tornado tão baixa, até mesmo faria um cachorro se envergonhar. A imoralidade do povo faria um cão qualquer se envergonhar, se ele pudesse fazê-lo. As coisas que temos feito, que a nação tem feito, as coisas que as pessoas têm feito, até mesmo anos atrás, é falta de oração. Está aí uma coisa que o diabo faz tudo para arrancar do coração do crente, é a vontade de orar, né? É a vontade de orar, porque a única linha que o crente tem para poder ter contato com Deus é através da oração, porque a oração é você falando com Deus. Agora, se você não ora, é sinal que você não está falando com Deus. Não é? Como que você fala com Deus? É através da oração. Então, aqueles que não oram de maneira nenhuma, é sinal que ele não está nem se importando com esse Deus que ele diz crer. O irmão Brano, ele nos ensina que às vezes nós falamos muito com o homem e pouco com Deus. E às vezes tem pessoas que não falam nem nada com Deus. É o que o profeta está dizendo, é falta de oração. A igreja que costumava não crer em filmes de cinema, não permitia os seus filhos irem ao cinema. Eles podiam evitar isso. E hoje, porque até mesmo eles têm cinemas em suas próprias casas. Cada casa tem uma televisão em algum lugar. Aqueles que costumavam pensar que era errado, e hoje até bebem cervejas, estão em lugares que costumavam nem pensar em estar. Está vendo? Hoje em dia, 60% dos assim chamados cristãos tomam uma bebida social pelo menos uma vez por ano. Então eles fazem uma grande bebedeira no Natal, quando eles têm suas celebrações, porque eles têm adotado a educação para tomar o lugar da salvação. Isso nunca funcionará. O que necessitamos é de um avivamento. Amém, Senhor. E vai falar que isso aqui é mentira. Se o profeta estava falando isso aqui, porque era Deus falando o que ele via acontecer. Quem se esconde dos olhos do Senhor? Quantas festinhas sociais? Às vezes muitas pessoas têm com as suas famílias, né? Se reúnem, que o profeta fala no fundo do quintal, toma suas bebidinhas, seus vinhozinhos, né? Tomar um vinhozinho não faz problema não. Não tem mal não. Não é assim que funciona? É assim. Nós colocamos em plasma de fubá e tiramos, colocamos outro, tiramos e ainda encontramos que há dor ali. O que nós necessitamos hoje não é uma regeneração social,
nem conversas intelectuais. O que nós necessitamos hoje é de uma transfusão de sangue à moda antiga enviada dos céus. O emplasmo de fubá não fará bem algum. Estamos com anemia. Nós necessitamos de uma transfusão de sangue. Necessitamos voltar à antiga moda evangélica que chamava para o arrependimento ante Deus. Hoje o povo é chamado a se batizar. Você vê como é que a coisa mudou? O evangelho da Bíblia sempre foi o que em primeiro lugar? Arrependimento, não foi? Arrependei-vos para depois ser batizado. Hoje não, hoje a pessoa é chamada a se batizar. Não, depois você se arrepende, depois você... O importante é você nem se batizar, depois você vai acertando na sua vida. Depois você vai pôr as coisas, não é assim que funciona hoje. Hoje a coisa está ao contrário. Está colocando a carroça na frente dos bois, né? É por isso que o profeta sempre disse, né? Desce ali um pecador seco e levanta um pecador boiado, porque não desceu arrependido. O arrependimento bateu no coração. Vocês estão entendendo? E acontece muito por causa da emoção. Muitas pessoas se batizaram por causa da emoção, essa emoção carnal na igreja que tem. O profeta acabou de dizer aqui. Aí se emociona, chora, progride no momento da emoção. Eu quero me batizar. Ou quem sabe é o último eleito. Não, foi só emoção. Porque depois mostra que não teve arrependimento nenhum. Porque depois que se batiza, continua na mesma ruinha, fazendo a mesma coisa, vivendo igual ao mundo da mesma maneira. Não é isso? Então, vamos lá, um pouco? Então nós necessitamos é voltar à moda antiga. Está vendo? Sim, Senhor. Sim, nós precisamos de um avivamento do Espírito Santo enviado de Deus, com a possessão da limpeza do sangue do Senhor Jesus Cristo em cada coração humano. Nós necessitamos de um avivamento que comece na igreja e se estenda até a nação. Nós morreremos, pereceremos, estamos perdidos sem esse tipo de avivamento. Misericórdia. Sem esse tipo de avivamento nós estamos perdidos. Sem o Espírito Santo dentro de nossa vida, nós estamos perdidos, tanto quanto o mundo. Vai ficar. A tribulação está às portas, gente. É disso que o profeta está falando, não é avivamento de reunião de igreja, pular, gritar e saltar, se emocionar na carne, não. Precisa de bater o arrependimento mesmo, a moda antiga do coração, confessar nossos pecados e buscar a santificação, para que nós possamos ter direito de receber esse Espírito Santo. Amém, Senhor. É disso que nós estamos precisando aqui. Está vendo? Estou tão fadigado em ver os pequenos, assim chamados avivamentos de Hollywood, onde as pessoas vêm, se emocionam, se estremecem por 2 ou 3 horas, ou por um dia ou 2, ou uma semana ou 2, e se vão. Isso é tudo que fazem. Entendeu? Aonde a emoção carnal leva? Irmão, você pode ser estimulado por um avivamento. Você pode ter emoções, você pode ter boas intenções, todas essas coisas estão bem, mas não é disto que precisamos hoje. O povo está correndo atrás aí de avivamento, de emoção, para ver se muda alguma coisa na vida deles. Estão falando dos assim chamados cristãos hoje. Estão atrás de avivamento, de reunião. Eles sabem que falta alguma coisa na vida deles. Sabe que falta alguma coisa, só que não sabem o que é que eles precisam. Eles sentem sede de algo. Por isso eles acham que vai preencher com esses avivamentos, com essa emoção carnal, com essas reuniões. Muitas vezes vai nessas reuniões, aí nesses encontros, mas é para se aparecer, para comer, para mostrar a roupa nova que comprou, o carro 0 quilômetro. É dessa maneira que o mundo está hoje. E volta da mesma maneira, porque o que está faltando? As pessoas têm esse entendimento que esse avivamento que precisa, esse avivamento é na alma, é do Espírito Santo descer lá com fogo e fazer uma limpeza lá dentro daquele coração. Tirar os desejos carnais, as imundícias de dentro do coração, para que ele faça morada ali dentro. E esse avivamento permaneça ali até a redenção, como diz o Senhor. Aleluia, Senhor. Não é de um dia até o outro, não.
Vocês estão vendo? É isso que o profeta está nos ensinando aqui. Pode ter boas intenções, todas essas coisas, mas não é disso que estamos precisando. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo para mudar as emoções, os intelectos, as opiniões, os hábitos, a vida das pessoas e colocá-las de volta no caminho correto outra vez. Amém. Amém? Senhor. Está vendo? Esse avivamento ele tem que fazer isso dentro de nós. Mudar o nosso pensamento, as nossas intenções, aquilo que nós gostamos de ver, que entristece a Deus, gosta de fazer, o que nós amamos demais, preso nas coisas desse mundo. O Espírito Santo ele vem, ele arranca tudo isso aí de nós e põe nós ali onde Ele quer. Ele quer nós aonde? É viver a palavra como ela é. Amém, Senhor. Vivendo como ela é, da maneira que foi ensinada, da maneira que foi pregada, da maneira que esse Espírito Santo falou na boca de nosso profeta. Amém, Senhor. A não ser que haja uma transfusão de sangue do Calvário, realmente todas as nossas reformas não farão bem algum. Vocês estão vendo? Não farão bem algum. Irmão Branham diz: nós não precisamos de uma nação unida. Nós temos uma nação unida ali. E o que fizeram? O nome de Deus nunca é mencionado. Eles temem mencioná-lo. Uma vez foi perguntado por um grupo eclesiástico por que eles não oravam. E eles disseram que isso poderia ofender alguém mais, ou um outro que não crê em Deus. Olha onde é que já estava decadência, né? Um grupo de crentes estava no meio de uma reunião com o povo lá e falou: por que você não ora mais? Falou: não, é que se nós orar aqui pode ofender pessoas que não é crente. É lamentável, né? Vê? Com vergonha de orar para não ofender os que não eram crentes ali, que estavam junto com eles. É brincadeira? Olha isso aqui. Eles disseram que isso poderia ofender alguém mais, ou outro que não crê em Deus. O que nós necessitamos é de um avivamento. Não importa a quem ofenda, temos que pregar o Evangelho e mostrar as nossas cores. Aleluia, Senhor. Eu não daria 10 centavos por um programa que deixe Deus de fora dele. E se esta é uma nação unida, ou as 4 maiores, qualquer que possa ser, até que esta nação não se desperte e se vá ao lugar onde possa ver que estamos morrendo sem o sangue do Senhor Jesus, até que os indivíduos despertem para a causa pela qual nós estamos morrendo. A razão pela qual estamos morrendo é estarmos sem a maneira original, o remédio, a cura de Deus, a cura que Deus nos deu lá no Calvário. Amém, Senhor. Está vendo que o profeta nos mostrou que esses últimos tempos, a praga que ia assolar os crentes seria a morte espiritual. Morte espiritual, o povo está morrendo espiritualmente. Por quê? Porque não estão buscando a maneira original de adorar e servir a Deus. Estão dando ouvido a preceitos de homens, espíritos enganadores. Misericórdia, né? Não dá nem para comentar determinadas coisas que estão acontecendo hoje, mesmo no meio do povo que se descreve essa mensagem. Misericórdia, o diabo está fazendo uma arruaça tão grande. Veja aqui. Não é de se admirar que isso faça um homem se envergonhar. Não é de se admirar que um verdadeiro pregador que vela por sua congregação tenta dirigi-los ante o trono de Deus. E então visita seus lares e os encontra fumando cigarro, contando piadas sujas uns aos outros. Espera aí. Lá no tempo do profeta ainda acontecia isso. Agora eu acho que dá para contar no dedo se algum pastor faz isso hoje. Vai visitar as suas ovelhas, vai ver como é que está na casa, né? Se estão passando falta de alguma coisa, se há alguma necessidade. Como diz as Escrituras, né? Visitar os santos nas vossas necessidades. Não é isso que a Bíblia ensina? Porque hoje a coisa está diferente. O que nós estamos vendo aí acontecer aí é isso aí.
Muitos homens, muitos pastores aí só sabem vir no dia marcado, exato, que sabe que todo mundo já recebeu o seu pagamento, o dízimo já está guardadinho para ele vir lá, dar uma pregaçãozinha, dar ceia, pega o dinheiro, tchau e benção. Você só vai ver a cara dele no próximo pagamento seu. Muitos deles às vezes nem te ligam para saber como é que você está, deixa de estar. Não quer nem saber, porque se ligar para saber, você vai falar das suas necessidades, que você está precisando disso, daquilo, então ele já não quer nem ouvir. E é para precisar pôr a mãozinha no bolso dele e ajudar. Essa é a realidade. Quero que digam que é mentira o que eu estou falando aqui. É poucos homens de Deus que se preocupam com o povo de Deus hoje, que cuida como tem que ser cuidado. Então vamos lá? Então veja aqui, ó. E então visita os seus lares e os encontra fumando cigarro, contando piadas sujas uns aos outros, dando festa no fundo do quintal, divertindo-se com cervejas, suas mulheres jovens e de meia idade, até mesmo as avós, andando ao redor das ruas, vestidos em pequenos shorts. Misericórdia. Mães caminhando nas ruas com um bebê em seus braços, vestidas sexy, o suficiente para atrair a atenção de alguns contrabandistas que caminham pela rua e chamando a si mesmo de cristãs. Isso faria qualquer verdadeiro homem de Deus se envergonhar ao trazer tal pessoa na presença de Deus. Misericórdia. E não é verdade? Não, eu só uso roupa longa. Quando entrei na mensagem, eu aprendi que só porque a mulher tem que usar roupa para baixo do joelho, roupa longa. Mas que nem nós já temos ouvido, tem muitos pregados, a roupa é longa, mas está que nem uma salsicha ali dentro, né? Mostrando tudo. Roupinha bem justinha, comprida, mas parecendo uma salsicha. E não é assim? Servindo o quê? De algo de cobiça para outros homens. E que o profeta ensina aqui? Você pode ser tão santa, tão fiel ao teu marido, mas no dia do juízo você vai responder por adultério. Você será culpada dos homens que olhou para você, te cobiçou e desejou você. Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher e desejar em teu coração cometeu adultério com ela. E essas irmãs vão responder diante de Deus por cometer adultério. E o que a Bíblia diz? Adúlteros e adúlteras não herdarão o reino do céu. E como que fica diante da palavra de Deus? É isso que o profeta está ensinando aqui. E muitas delas estão se juntando-se à igreja e obtendo uma melhor classe. Isso tem vindo a ser um contrassenso. E isto se faz naquele dia e se fará neste também. Trazer-nos de volta a Deus. Não como injeção de educação, não como injeção de religião reformada, não injetando algum tipo de teologia feita pelo homem, mas um batismo do Espírito Santo fora de moda, enviada de Deus do céu, numa experiência pentecostal, queimando a carnalidade, está vendo? E recolocando ali a joia que é o chamamento de um filho e de uma filha de Deus. Então, até que façamos isso, irmãos e irmãs, nós ainda teremos cabelo cortado, maquiagem, homens e mulheres com aparência sexual, bebendo, sensual, bebendo, fumando, chamando a si mesmo de cristãos, porque eles não conhecem nada melhor e tem que posta ali em seus corações, tá vendo? Não tem nada melhor que coloque ali em seus corações. E ali só tem raiz de carnalidade. E nós necessitamos de uma igreja limpa, do porão até o púlpito. Amém? Amém, Senhor. Nós necessitamos de alguns profetas envergonhados. Fala que essa mensagem é mentirosa. Tem que ser mesmo ou não tem? Tem homens que às vezes estão em cima do púlpito, que a condição de vida dele, a carnalidade da vida dele é pior do que os membros que ele dirige. Quem diz ser pastor? Se Deus fizesse que nem antes, né?
Veja, algumas vezes pessoas vêm à fila de oração para que seja orado por elas, parecendo como se fosse uma casa de má fama, vindo pedir algo a Deus, parecendo uma Jezabel. O que nós necessitamos hoje é de uma casa limpa, um coração cálido, de profetas de Deus que se coloquem no púlpito e chamem a coisa para fora e digam o que está certo e o que está errado, e sem se comprometer, preguem o Evangelho a tal ponto que pecadores caiam no chão e chorem, até que Deus envie o Espírito Santo para limpar as suas vidas. Vocês sabem que isto é certo. Amém? Amém, Senhor. Então, o que está precisando é disso, de homens que pregam a verdade, que não se comprometam. Mas só que hoje os pregadores estão tão comprometidos com o dinheiro de tal maneira que tem medo de falar certas verdades na igreja. Fala em partes, mas toda a verdade que deveria ser falada e ensinada não ensina. Não é verdade? Por quê? Por causa do dinheiro. É que o profeta falou, dando tapinha nas costas. Às vezes é uma família bastante abastada, o dízimo é bem gordo. Se falar qualquer coisa vai ofender o irmão não vem mais, e já tem na cabeça até quantos. Já está registrado ali, né? Não é assim que funciona? É assim que funciona. Eu preguei aqui há não muito tempo atrás e disse que cada mulher nesta cidade, de uma maneira ou de outra, ela era culpada de adultério. Elas são. As mulheres vão ao centro da cidade e você dificilmente pode comprar um vestido a não ser que um pareça que foi feito e elas foram derramadas dentro dele. Eu não estou aqui para... Esta é a minha própria igreja. Eu tenho o direito de pregar o que o Espírito Santo me diz para que eu pregue. Deixe-me dizer a vocês, não estou criticando a vocês, minhas irmãs, mas porém o Espírito Santo não te ensina diferente? Se ele não te ensina, eu temo que você não tenha recebido o Espírito Santo que você diz que tem. O Espírito Santo não está gritando, o Espírito Santo não está dançando somente no Espírito. O Espírito Santo não está falando em línguas. O Espírito Santo, ele é justiça. Deus nos dá um avivamento do Espírito Santo de justiça enviado por Deus. Amém? Amém, Senhor. Agora, você já percebeu, irmão, que quando você se veste assim e caminha na rua e um homem olha para você de uma maneira errada, isto no juízo, você pode ser tão pura quanto um lírio ante seu marido, mas porém no juízo, você será culpada de cometer adultério com o indivíduo ao qual você mesma se apresentou. Não é de se admirar que isso faria uma pessoa envergonhar-se. O que é isso? O que isso deve fazer a Deus? Quando a Bíblia diz que no princípio isso o afligiu, por ele ter feito o homem, isso afligiu o coração de Deus, quando ele olhou, nos dias antes da destruição diluviana, que ele tinha feito um homem. O que aconteceu? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Isso foi a perversão, isso foi uma mistura de sexo. Esta foi a coisa que tirou os filhos de Deus do jardim do Éden também. Esta foi a coisa que impulsionou o juízo de Deus para trazer paz sobre a terra. Esta foi a coisa que o compeliu a destruí-la. Foi esta mesma mistura entre mulheres e homens que levou Sodoma e Gomorra para o fundo do mar, para o fundo do Mar Morto. Isso foi dito pelos profetas, isso foi dito pelo Senhor Jesus. Assim como foi naqueles dias, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós observamos hoje e vemos que a igreja não tem tomado seus exemplos da Bíblia, como Ruth, Noemi, Sara e outras da Bíblia. Porém, as mesmas mulheres da igreja estão copiando o seu modelo, segundo Hollywood, das mesmas escórias do diabo. Assim é como o nosso povo, o qual chama-se mesmo de cristãos, saem ali e entram pelo caminho dos homens da maldade. Esses discos, seja qual for o seu nome, é uma das pessoas mais enganadas e possuídas pelo diabo que já tenho ouvido em minha vida. Que Deus tenha misericórdia de você. Que tipo de espírito temos
nós. Não é de se admirar que o profeta de Deus se envergonhasse diante do Senhor. Ele sabia que havia injustiça, e ele se deteve e advogou o caso e disse: Deus, sou um injusto, e nós somos amigos, e até que possamos voltar àquele ponto de uma transfusão de sangue, desista de tentar colocar em prazo, desista de tentar colocar algum argumento ou unguento. A cura não pode vir a menos que a corrente sanguínea esteja bem. Esta é a razão pela qual as pessoas têm diabetes. Se alguma vez alguém se cortasse a si mesmo, provavelmente isso nunca sararia. Por quê? Porque os reais glóbulos vermelhos estão consumidos, e a igreja toda tem se tornado diabética. Misericórdia. Gente do céu, eu fico pensando, se naquele tempo, há mais de 60 anos atrás, o irmão Branco já pregando essa mensagem, falando da condição que o povo que se chamava cristão estava vivendo, em que condição nós estamos hoje? Jesus disse que assim seria, como foi no dia de Sodoma e Gomorra, né? Seria na vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo nesse tempo, na vinda do Filho do Homem. Agora imagine que condição os assim chamados cristãos estão vivendo hoje. E a igreja toda tem se tornado diabética, e para cada pequeno corte que vem, ao invés de caminhar adiante, não cicatriza. Isso não pode sarar. Olha, egoísmo, avareza, imoralidade e tudo mais que o calendário de Deus está apontando de errado, a igreja está apanhando esses hábitos. Homens bebendo, fumando, contando piadas sujas, mulheres cortando seus cabelos, usando maquiagem, fazendo todos os tipos de coisas, vestindo-se imoralmente diante das pessoas. O motivo de todas essas coisas é porque é uma falta do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos limpa de toda injustiça. Amém? Amém, Senhor. E isto pode parecer duro, diz o profeta. Certamente é duro, mas porém é a verdade. É a verdade. Como nós já dissemos aqui uma vez, quantas irmãs, estou falando irmãs da mensagem mesmo aí, ó, que aparam seus cabelinhos, né? E diz: não pode ter cabelo curto, mas aparar não tem problema. E é onde a Bíblia fala que se você tosqueia, então rápido uma vez, porque diante de Deus ele te vê como uma careca, como se já raspou o seu cabelo. Vocês estão vendo? Está vendo onde o diabo leva as pessoas até interpretar a palavra de Deus? Está falando de cortar cabelo curto. Não está falando disso. Leia a Bíblia. É a Bíblia. Então, se é cabelo curto, como eu disse uma vez, e essas irmãs, né? Que nem as irmãs lá da África, que o cabelo delas não cresce de jeito nenhum, é tudo curtinho e enroladinho. Então, nesse caso, elas estão condenadas. E elas não põem a tesoura no cabelo. E como que fica então? É aí que está, a interpretação tem para tudo se você quiser. Mas a palavra de Deus não tem meia volta não tem curvatura não. A palavra de Deus é reta. Oh, Amém, Senhor. Tá vendo? É o que o profeta está dizendo aqui. Certamente é duro, mas porém é verdade. Se nós não lançarmos os juízos do Deus Todo-Poderoso, você será apanhado aqui num desses dias em uma explosão atômica, que enviará cada alma à eternidade para encontrar um Deus, o qual somente reconhecerá o sangue do seu Filho, Cristo Jesus. E eu gostaria de vê-lo vir debaixo do sangue. O meu conselho a você é que esteja certo com Deus. Amém? Amém, Senhor. Porque não podemos ter fé? Por que não podemos ter uma paz maior do que a que temos? Por que não podemos ser solidamente estruturados? É porque nós estamos colocando em plasma de fubá, porque estamos colocando adesivo, colocando um pedaço de fita, estamos tentando cobrir a coisa ao invés de dizermos que necessitamos de uma transfusão. Estamos sem sangue,
estamos sem Cristo. Não permita fazer-se a si mesmo de tolo. Meu Deus. Não permita fazer-se a si mesmo de tolo. Dando ouvido a certas interpretaçõezinhas, né, como de profeta, né? Colocando em prasminho de fubá. Não, mano, não tem problema não. Jesus disse que você dá o que você tem. Se você só tem 10%, desse 10%. Os outros 90% Jesus completa. Você passa 60%. Onde é que encontrou isso? Onde é que está isso? Deus disse: os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Amém. Em toda a verdade. Colocar em prazo de fubá é ficar tampando só com a peneira, com medo de falar o que a pessoa tem que ouvir. Mas essa é a verdade do profeta. Tem que dizer a verdade. Não permite se fazer de tolo, dizendo: eu irei à igreja. Eu indo na igreja, eu não perder nenhum culto, eu participando da ceia, sendo fiel dizimista, sendo fiel ofertante, ajudando a igreja. Eu acho que Deus quer isso. Eu estou sendo sincero com Deus, Deus quer isso. Então vamos ver o que o profeta fala aqui, O diabo vai também na igreja. E aí? Se é igrejeiro, o diabo também vai, Certamente que ele vai. Ele veio a Deus, foi à igreja no céu. Você está vendo aqui? Ele foi até mais longe do que muitos pensam. Viu? Ele veio a Deus, foi à igreja no céu, veio diante do trono de Deus com os filhos de Deus, assentou-se com eles, teve uma audiência com Deus, e ele disse: onde tem estado? Disse: caminhando para lá e para cá sobre a terra. Deus fez essa pergunta para Satanás, quando ele foi falar de Jó lá. Falou: onde você tem estado, Satanás? Ele estava caminhando para lá e para cá na terra lá. Aí ele foi falar de Jó lá. Deus falou: você viu lá meu servo Jó, como ele é temente, ele é obediente a mim. Vocês lembram dessa passagem? É disso que o profeta está falando aqui. Está vendo aqui, Aí é onde eu tinha estado. Então o diabo vai à igreja, o diabo pertence à igreja, o diabo atua como um cristão. Gente, isso aqui é profundo, hein? Captar isso aqui. Ele atua como um cristão, ele é um enganador. E se ele não atuasse como um cristão e não atuasse como uma igreja, ele não seria um enganador. Nenhum homem poderia ser enganado. Está vendo? Se a diferença fosse entre o preto e o branco, como que o diabo ia enganar? A Bíblia não disse: possível enganaria até os escolhidos. Então aonde que está esse engano? O diabo está trabalhando aonde? Mas tem aprendido pelos falsos profetas, na vida dos falsos pregadores, porque é só assim que engana. Tem que ser astuto, inteligente. Não é assim? O diabo é astuto, é inteligente, é por isso que ele é um enganador. Se fosse o contrário ao outro, tá vendo? Seria tão parecido que, se possível, enganaria até mesmo os eleitos. O Espírito dos últimos dias, você está vendo? Irmão, é tempo para que os profetas de Deus, para os pregadores, por dizerem isso através da nação, para prostrarem seus rostos. Quando eu sei que há 19 milhões de igrejas batistas, ou melhor, 19 milhões de batistas na América, 3 milhões de metodistas, 11 milhões de luteranos, 10 milhões de presbiterianos, misericórdia, pense nisso. E constantemente, os jogos de bola, diversões, nas quarta-feira à noite, algumas vezes no domingo à noite, ficam em casa para ver televisão e ouvir rádio, e velhas tolices, piadas, brincadeiras, que vem, vocês estão vendo? Sua alma está crescendo com esse tipo de coisa, quando você deveria ter sua Bíblia e estar prostrado de joelho diante de Deus, em algum lugar, orando pelos seus pecados. Amém, Senhor. Eu sou culpado juntamente com você, diz o profeta. Eu tenho me decidido, pela ajuda e a graça de Deus, que Deus me dê força para fazer isso.
estou determinado a pressionar em direção ao ponto do Supremo, chamando em Cristo Jesus até que a morte me liberte. Que Deus seja o meu ajudador, o nosso ajudador, para fazer assim. Amém, Senhor. Ajuda-nos, é a minha oração, diz o irmão Branco. Vendo as obras e vendo as coisas que eu tenho visto e que vocês têm visto, deixado atrás, e tem se tornado uma anemia espiritual. Meu Deus, Deus chamou e fez de Israel um exemplo. Deus chamou-nos e fez de nós um exemplo. Porém nós temos nos prostrado ante Deus, e nós sentimos envergonhados na presença de Deus ao pensar nas coisas que Ele tem feito por nós, e como Ele nos levantou do curral e nos fez conhecidos ao redor do mundo, como Ele tem feito grandes coisas por nós, e ainda estamos perdendo tempo, misturando-se, saindo e parecendo não sermos sinceros mais. Não temos orado mais, as coisas simplesmente não vão bem. Estamos tentando colocar pequenos programas em prazo de fubá para acalmar a dor. Você não pode acalmar a dor até que você consiga um bom e rico sangue para curar a coisa. Você corta um velho calo e você, por você mesmo, obterá diabetes. Eles cortarão fora o teu pé. Não tente se iludir com isto, contornar isso e colocar em prazo de fubá nisto. Mas a coisa a fazer é vir diretamente diante de Deus e dizer: Deus, estou anêmico e necessito do sangue para limpar-me dos meus pecados. Esta é a minha oração. Amém? Amém, Senhor. Meu Deus, colocar em prazo de fubá, como diz o profeta, né? Muitos pensam que ser somente igrejeiro é tudo. Mas o profeta diz que Deus vai requerer de nós o que vai subir para o alto, é aqueles que recebeu o mesmo Espírito que atuou na vida dos santos do passado, dos irmãos lá no dia de Pentecostes, aquele mesmo Espírito que estava em Cristo, que esteve nos santos. Esse Espírito tem que estar em nós também. É o único que vai tirar nós desse mundo aqui, o Espírito Santo. Amém? Então, vendo isso entre os cristãos, entre os eleitos, eles têm vendido sua primogenitura por popularidade. O ministro tem trocado o evangelho por uma chamada social. Estão vendo que o profeta não deixa ninguém escapar aqui nesta mensagem aqui, Não é isso que nós estamos vendo acontecer? Os ministros têm trocado o evangelho por uma chamada social. Ele trocou o evangelho à moda antiga, a lavagem pelo sangue, por intelecto para com o povo, para pregar intelectualmente. Falam da sociedade e empregam mal o evangelho. Muitos deles têm ido a campos pregando, usando o evangelho para ganho pessoal, para fazer dinheiro. Não é verdade isso que vai estar vendo acontecer? Muitos deles têm obtido grandes fazendas e carros e coisas que eles nunca tiveram antes. Tudo por ganho pessoal. Não todos, estou agradecido a Deus por ainda haver um remanescente, mas a maioria deles é tudo por ganho pessoal. E diz que é mentira. E ainda quando você pega as mensagens do profeta e mostra as verdades da Bíblia, que esses homens estão tomando decisões erradas, que nem o profeta está falando, usando o evangelho para ganho pessoal somente, quando mostra para eles que estão fazendo um uso errado do dízimo do Senhor, ainda tem muitos que foi educado erradamente desde o princípio e dizem: o pastor faz o que ele quiser com o dízimo é dele, ele pode fazer o que ele quiser, até se ele quiser rasgar e jogar no lixo, ele fala: gente, na onde que encontrou isso? Que escritura que está isso aí que o povo fala? Porque o pastor falou? Aonde está isso na Bíblia? Mostra-me um parágrafo da mensagem que o Nombrando ensinou isso aí. Não vai encontrar não, gente. Não foi isso. Não foi isso que o profeta ensinou, não foi isso que ele viveu.
Não é isso? É verdade. Meu Deus do céu. Vou adiantar aqui para nós encerrar. Veja, esse deveria ser o tempo mais feliz do mundo para um cristão. Os tempos estão mudando. Está vendo? Os velhos se tornarão jovens. A morte vai desaparecer. Não haverá mais enfermidade. Não haverá mais orações pelos enfermos. Não haverá mais reunião de oração pelos perdidos. Mas Deus virá e levará os eleitos dos quatro ventos da terra e os reunirá debaixo das suas asas. E nós viveremos e reinaremos com Ele para sempre em seu céu. Ó irmão, meu amigo, se nesta noite você não está preparado, que possa estar, e esta pode ser a hora da sua preparação. Está vendo? Esta noite. E eu lhe dou o convite para que você venha receber a Jesus Cristo. Você que tem sido diferente, você que sabe que não está onde deveria estar com Deus, te convido ao altar comigo. Convido cada um de vocês para virem aqui, e não somente para se colocarem aqui, mas para permanecerem aqui até que Deus tenha limpado a sua alma de tudo que desagrada a Ele, até que você possa sair daqui uma nova pessoa, com um espírito novo, nascido do Espírito de Deus. Sai daqui com uma transfusão do sangue que purifica você de todo pecado. Amém. E te dá uma nova vida, uma nova esperança. E você saia daqui selado com o Espírito Santo. Amém. Não gritando somente, dançando e tudo mais. Todas essas coisas estão bem, mas todas elas pertencem à igreja, nós sabemos disso, pertencem. A Bíblia assim diz, mas porém é a respeito do Espírito Santo fazendo morada em sua alma que eu estou falando. Amém. É do verdadeiro amor de Deus no teu coração. Aleluia. Deus também. Oh Deus. Aleluia, Senhor. Vocês homens de mais idade, percebem que nossos jovens têm sido tentados 10 vezes maiores do que as que nós tínhamos quando éramos jovens. Irmãs, vocês percebem que suas filhas têm tido tentações 10 vezes maiores do que as que você tinha quando vocês eram jovens? O que a sua filha terá? Olhem as coisas, olhem o quadro que o diabo está pintando. Ó, como nós necessitamos orar. Amém. Olha como nós necessitamos orar. Senhor. Regressarei ao passado contigo novamente, irmão. Você percebe que nós não oramos nem a metade do que nossos pais oravam? Pastor, você sabe que nós não ajoelhamos o tempo suficiente como os pastores de antes faziam. Mulheres, vocês percebem que vocês não instruem suas filhas e não oram com elas à noite, como faziam suas mães? Então é a respeito disto. Quem é culpado? Nós somos culpados. Não há como contornar isto. Nós somos culpados. Eu sou culpado. Eu sou culpado de não fazer o trabalho de Deus como eu deveria. Estou confessando que estou errado. Estou pedindo para que Deus seja misericordioso para comigo. Amém. Eu olho aqui e vejo as oportunidades que tenho perdido por causa de coisas insignificantes, pequenas e velhas coisinhas insuficientes que não significam nada. Estamos perdendo tempo com tais coisas. Verdade. Estou envergonhado de mim mesmo como cristão, como ministro do Evangelho diante de vocês. E eu me arrependo diante de Deus e peço a Deus que me perdoe e que a igreja me perdoe por ser tão tardio para com a obra de Deus e pela graça de Deus e pela ajuda de Deus. Está vendo? Todos estão tentando dizer a você que faça alguma coisa. Eles têm programas, eles têm algo para você. São tudo tolices. Mas eu conheço o programa de Deus, está escrito na Bíblia, e eu estou envergonhado de mim mesmo como ministro do Evangelho. Tenho ganhado 1 milhão de almas, e eu deveria ter ganho 10 milhões. Vê você?
Quantas almas você ganhou desde que você tem estado em Cristo? Cristianismo é simplesmente vai de um para o outro. Quantas almas você ganhou desde que você tem sido um cristão? Misericórdia de nós, meu Deus. Misericórdia. E o profeta diz aqui: simplesmente incline a tua cabeça enquanto eu faço uma oração. Eu pediria que os irmãos inclinassem a sua cabeça, que eu vou fazer a oração do profeta aqui. Nosso Pai Celestial, eu me inclino sobre o altar e peço perdão do meu comportamento, peço perdão dos meus pecados, de todas aquelas que estão ao redor do altar. Peço perdão por esta igreja, Pai, pelo corpo de crentes, nacionalmente e internacionalmente. Peço misericórdia por sermos tão tardios concernente às coisas do reino. Peço que Tu perdoa-nos de nossos pecados e retire nossas transgressões, nossas iniquidades. Perdoa-nos, Senhor, como temos vindo a fazer tão pouco para Ti, como temos tomado exercício corporal, como temos feito coisas que não deveriam ter feito, como temos pecado diante de Ti. E nesta reunião, Pai, esta noite, venho como profeta da Bíblia, envergonhado. Nós nos envergonhamos. Eu me envergonho diante de Ti por causa dos pecados do povo. As pessoas, minha nação, meu povo, eu me sinto envergonhado deles, Senhor. Ao ver nossas jovens senhoras caminharem as ruas e agirem da maneira que agem, ao ver a prostituição, jovens, homens vivendo todo tipo de vida, ficando em casa, ao invés de irem à igreja no dia de oração, ao invés de orar, de dobrar seus joelhos, lendo velhas revistas que não deveriam ler, vendo programas sem censura, ouvindo piadas sujas, ouvindo velhas músicas do diabo, inventadas por homens de má fama e consciência vil, os instrumentos do diabo para inspirar as obras do mal. Ó Deus, estou envergonhado de mim mesmo, por não repreender isto da maneira que eu deveria. Deus, retire minha culpa. Eu peço que Tu faças isso. Peço que Tu perdoe essas pessoas que aqui estão. Perdoe todos nós. Ajuda-nos a levantar deste altar como novos homens e mulheres em Ti. Ajuda-nos a irmos daqui como cristão deveria ir, Pai. Ajuda-nos a deixar a um lado cada peso e o pecado que facilmente tão de perto nos rodeia. Vendo televisões, mas que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, ó Senhor Jesus Cristo, o qual desprezou a vergonha da cruz e suportou por nós, e tornou-se sem discutir, para que Ele pudesse santificar o povo com seu sangue. Limpa-nos de toda injustiça, faça-nos como Teus filhos e filhas esta noite. Receba-nos com esta oração de arrependimento, Senhor, e dás-nos paz e alegria. Ó Deus, e nesta noite, enquanto estivermos em nossas camas, que possamos pensar nesta reunião, o que o Senhor tem falado através da Tua palavra, que possamos pensar nas condições do mundo, as quais a Bíblia nos tem revelado esta noite, e ao pensar sobre isto, Pai, possa as nossas faces corarem de vergonha, e que Tu possa trazer paz e alegria a cada coração, Senhor. Estamos nos arrependendo diante de Ti neste altar. Ajude-nos, ó Pai, enquanto estou indo adiante agora. Pela fé eu oro que isto esteja em Tua vontade e que muitas centenas de pessoas possam ser ganhas para Ti. E ajuda-me, Senhor, dai-nos coragem enquanto prossigamos, não olhando para ninguém, senão somente a Ti, o autor e consumador da nossa fé. Amém, Jesus. Conceda-nos isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.
É a nossa petição, é a nossa oração, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor, amém. Que a bênção de Deus